Tiago 4, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele já chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O tema da campanha de missões estaduais é muito sugestivo: eu anuncio a paz. É impossível falar de paz sem falar da sua antítese, ou seja, é impossível falar de paz sem ler o contexto que nós estamos vivendo como sociedade, como pessoas que pagam seus impostos, como pessoas que vivem numa sociedade civilizada, entre aspas. O contexto que nós vivemos para anunciarmos o Evangelho da Paz é um contexto marcado por guerra. E ao longo da história da humanidade, a guerra fez parte de toda a cultura, de toda civilização humana. E o ser humano, de fato, é um ser lamentavelmente violento. Se nós pegarmos as guerras e as matanças cometidas pelas cruzadas, pela Inquisição, em nome de Jesus Cristo, gritam enquanto matam. Se nós pegarmos as guerras que ocorrem entre países, seja Israel e Palestina, seja disputas de poder, disputas militares, disputas ideológicas em nosso país, onde o discurso é nós contra eles contra nós. Diante desse cenário de guerra, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para uma guerra que é projeção dentro de nós, uma guerra que está instaurada dentro do nosso coração, uma guerra que nos habita. E eu queria que você se atentasse para o versículo 2, quando a Bíblia diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então a palavra de Deus declara que nós vivemos lutando e fazendo guerras, nós vivemos guerreando, não é? E Tiago aqui nessa carta fala sobre 3 tipos de guerra que nós enfrentamos. Tiago fala que nós enfrentamos, em primeiro lugar, uma guerra contra as pessoas. Veja o que aqui diz no versículo 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, de onde é que procedem as contendas? De onde é que procedem as guerras que vocês têm uns contra os outros? De onde procedem senão dos prazeres que militam na nossa carne? Ele vai revelar aqui uma guerra contra as pessoas. Essa guerra contra as pessoas é uma guerra que tem acontecido ao longo da espécie humana de forma sorrateira, de forma cabal, e a gente vê isso todos os dias: filhos matando pais, cônjuges se degladiando, pais que matam filhos, relacionamentos que são destruídos por causa da violência, enquanto a palavra de Deus diz no Salmo 133:1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muitas vezes impera a desarmonia e o conflito. Os próprios discípulos de Jesus geraram guerras e conflitos entre si, perguntando para ver quem era o maior. Nas igrejas da Galácia, Paulo diz que, no capítulo 5, verso 15, Paulo diz que os crentes estavam se mordendo e devorando uns aos outros. Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, exortando-os a perseverar na unidade do vínculo da paz. E é desse cenário que eu quero chamar a sua atenção. A palavra nos questiona quando ela diz assim: de onde é que vêm as guerras entre vocês, senão dos prazeres que militam na vossa natureza pecaminosa? De onde vêm essas guerras, a não ser
da própria natureza de vocês. E Tiago então denuncia uma guerra pessoal que nós vivemos, porque muitas vezes as nossas percepções de mundo, de vida, são completamente adoecidas. E o Senhor Jesus Cristo diz: cuidado para que a luz que há dentro de você não sejam trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será cheio de luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, diante disso, um segundo tipo de guerra que Tiago nos diz aqui, é que nós estamos em guerra não só contra as pessoas, mas nós estamos em guerra, em segundo lugar, contra nós mesmos. De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, é o que ele pergunta. E olha o que é que ele diz no verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. A fonte de todas as guerras, ela está no nosso coração. No versículo 2 ele diz: vocês cobiçam e nada têm, vocês matam e invejam e nada podem obter, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, porque a guerra está dentro do nosso próprio coração. John Stott diz que o problema do coração humano é o coração do problema humano. Conta-se que um escritor inglês chamado Gilbert Chesterton, católico, ele certa vez foi interrogado por um jornal qual seria o maior problema do mundo. E ele não escreveu nenhum texto, ele não escreveu nenhuma redação, pelo contrário, ele escreveu o nome dele, Gilbert Chesterton, e ele disse atenciosamente: o maior problema do mundo sou eu. Muito prazer, eu sou o maior problema do mundo. Se o mundo ainda é mau, se o mundo ainda é culpado, é porque esse reflexo de culpa, de medo e de pecado está diante do espelho. A oração seria a solução, mas na prática a oração não funciona, porque ela está motivada pelas mesmas razões que motivam as contendas. Existem estratégias de guerra que nós usamos na vida, nos nossos relacionamentos, no corpo de Cristo, na sociedade que estamos inseridos. Alguns mísseis são lançados como estratégias de guerra, ou seja, existem pessoas tóxicas, lamentavelmente, na nossa sociedade, nas nossas famílias, lamentavelmente também na igreja evangélica brasileira, que são como mísseis e vivem a atacar. Existem também pessoas que são como franco-atiradores, criticam tudo e todos, nada presta, nada está bom. Existem aqueles também que usam de informações secretas para difundir conteúdos errados sobre as pessoas. Tiago mostra que o problema, essa usina de fabricação de guerra, ela não está fora de nós, mas ela está dentro de nós. Charles Spurgeon diz: tome cuidado apenas consigo mesmo, os seus piores inimigos estão dentro de você. É por isso que ele disse: ai de nós, o nosso coração é o nosso pior inimigo. E diante disso, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não vai errar, ela vai ser clara, ela vai ser perfeita. Ela vai se cumprir cabalmente hoje nas nossas vidas, seja para a absolvição, seja para a condenação. A Bíblia diz em Provérbios 6,16 que 6 coisas o Senhor aborrece e 7 a sua alma abomina. A Bíblia diz que o Senhor aborrece olhos altivos, língua mentirosa. A Bíblia diz que Deus aborrece mãos que derramam sangue inocente. A Bíblia diz que Deus abomina coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para fazer o mal. A Bíblia diz que Deus abomina a testemunha falsa que profere mentiras. A Bíblia diz que Deus aborrece essas coisas, melhor dizendo, mas tem uma que Deus abomina, que é insuportável a Deus, é aquele que semeia contendas entre irmãos. Porque nós, lamentavelmente, nos esquecemos de que a guerra contra as pessoas e a guerra contra nós mesmos é reflexo da pior rebelião que acontece hoje. Em terceiro lugar, nós estamos em guerra na nossa sociedade e, lamentavelmente, na igreja brasileira contra Deus. Guerra contra o próprio Senhor do universo. Guerra contra Deus. E essa guerra é demonstrada, irmãos,
com alguns inimigos que nós temos amizade, que Deus abomina. E o primeiro inimigo que nós temos amizade, que está em guerra contra Deus, e que muitas vezes revela que nós estamos íntimos desse inimigo, mas inimigos de Deus, talvez não reconciliados com Deus. O C.S. Lewis diz que de todos os homens maus religiosos são os piores. E a nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade lamentavelmente tida como cristã, seja de matriz católica, seja de matriz protestante, mas isso não impacta a nossa forma de viver, isso não impacta as nossas relações interpessoais, isso não transforma a gente de dentro para fora, isso não nos leva a sermos mais misericordiosos, isso não nos leva a sermos mais perdoadores. Lamentavelmente, as pessoas são culturalmente cristãs, mas não biblicamente cristãs. Eu vou repetir, lamentavelmente as pessoas são culturalmente cristãs, mas não biblicamente cristãs. O primeiro inimigo que nós estamos muitas vezes flertando, e nós não podemos ter amizade, o primeiro é o mundo. Veja o que diz o verso 4: infiéis, ou seja, os que são desleais para com Deus. Em outra tradução está adúlteros. Tiago usa um termo forte. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra mundo, mas pastor, como é que ele fala que não é para amar o mundo, se a Bíblia diz que Deus amou o mundo? Eu quero dizer uma coisa a você: Deus amou pessoas e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqui, este mundo que ele está falando não é um mundo criado de pessoas, ele está falando do sistema, da sociedade humana, com seus valores, princípios, filosofias muitas vezes opostos ao reino de Deus, e onde qualquer valor humano, carnal, da natureza pecaminosa e decaída impera no meu lar, na sociedade que eu vivo, no meu trabalho, onde a minha filosofia de vida ela está de acordo com esses valores, aí lamentavelmente eu estou sendo mundano. Nesse sentido, a própria igreja brasileira ela pode estar cheia de puro mundo. Porque o que é ser mundano? Ser mundano na nossa cabeça é a irmã colocar um batom, é colocar um brinco grande. Mas o que é ser mundano de acordo com a palavra de Deus? A Bíblia diz que ser mundano é ser homem natural, é o homem psíquico, é o homem das sensações, é o homem das reações que não tem em si o fruto do Espírito Santo de Deus. Ser mundano em nossos valores. Enquanto o mundo só ama quem quer, e nós cantamos aqui muito bem nessa noite, não é? Que nós queremos amar mais ao Senhor. Eu quero dizer a você que eu ganhei um presente muito bonito. Tem escrito assim na camisa: Deus só aceita amor no próximo. Eu quero dizer a você que você só vai amar ao Senhor quando você entender que Deus só aceita amor no outro, no próximo. Aí você vai amar o Senhor. Aí você vai compreender o que Jesus quis ensinar para nós. Valores de mundo que muitas vezes imperam dentro das nossas casas, valores de mundo que muitas vezes se sobrepõem aos interesses e aos princípios do reino de Deus, e nós então nos deixamos levar, valores de poder, de status, valores que nós conservamos em nosso coração, seja de inveja, de ciúme, de disputas internas que nós alimentamos, e nós fazemos isso sorrateiramente, como se ninguém visse, ninguém vê mesmo, mas Deus, Ele vê tudo. E nós prestaremos conta de tudo a Ele. Por isso que o apóstolo João vai dizer na primeira carta, no capítulo 2, versos 15 e 17, como lemos aqui: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Sistema de valores. O mundo e a sua cobiça passam. Os valores do mundo de dar um jeitinho brasileiro, os valores do mundo de pisar em pessoas, muitas vezes nós reproduzimos.
Mas mundo não é aqui um lugar, é um estado de alma oposto aos valores do reino de Deus. Enquanto os valores do reino de Deus são misericórdia e os meus valores são valores do ódio, eu estou sendo mundano. Enquanto os valores do reino de Deus são valores de perdão e os meus valores são valores de vingança, eu estou sendo mundano. Enquanto os valores do reino de Deus são valores de paciência, eu não tenho isso, eu estou sendo mundano. Enquanto os valores do reino de Deus são valores que me transformam em uma pessoa melhor, mais humana, a religião ela vai ser a matriz que vai justificar todas as práticas mais absurdas cometidas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, sem que Deus em Jesus aplauda, sem que Deus concorde. Irmãos, isso é tão sério. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11:3, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja corrompida e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo o que eu receio, o que eu quero evitar é que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Valores contra os valores do reino. O segundo inimigo, que se tivermos amizade com esse inimigo, nós vamos estar em inimizade contra Deus, é a nossa carne, é a nossa natureza. Veja o que diz o verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A nossa natureza pecaminosa, as paixões carnais que militam contra o Espírito de Deus. Ou o pecado afastará você da vida de oração, ou a vida de oração afastará você de prática de pecado, seja qual for. Seu maior inimigo é você mesmo. Lutero dizia, eu achava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Irmãos, nós precisamos voltar aos princípios mais elementares da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2, versículo 22, meus caros jovens, isso serve para os adultos também, serve para mim, para todos nós. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, foge, Timóteo, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz para com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Timóteo, repele as questões insensatas e absurdas, porque só geram contendas. E ele diz no verso 24, 2 Timóteo 2, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ou seja, ao servo do Senhor, à serva do Senhor não convém brigar, mas sim ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão aos que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. É a nossa natureza, irmãos. A nossa natureza muitas vezes nos coloca em guerra contra Deus. Nos faz nos esconder de Deus, fugir dele. E o outro inimigo que deseja também a nossa destruição e que está em inimizade contra Deus é Satanás. Muitas vezes há tanta vaidade humana, há tanta soberba em nós, que a gente não deixa espaço para a glória de Deus. Eu contei isso a vocês, não me lembro bem se eu contei, mas enfim, vocês vão saber agora. Participamos de um congresso onde o responsável por cantar
e o responsável também por pregar foram escolhidos em comum acordo por toda a comunidade denominacional. E aí, enquanto observávamos alguns detalhes, a gente percebeu que um dos vocais começava a censurar de maneira estúpida aqueles que estavam ali ensaiando juntamente com ele. E aí ele cantou pouco mais de 1 hora. Quem dera esse tivesse sido o problema. E depois ele disse que tudo era para a glória de Deus. Até que um pregador subiu ao púlpito e disse: a gente não deixou a glória de Deus se manifestar. Então, às vezes a gente faz isso, a gente faz orações, cânticos, petições, falas, mas está tanto para a gente que não tem espaço para Deus mais. Deus vai ficar coitado de Deus. Deus vai meter a besta num negócio desse? Depois nos reunimos. Obrigado, meu irmão. E o pessoal fica convidando Jesus para participar desse negócio. E aí a gente aprendeu com o pastor, muito usado por Deus também, de que se nem Jesus quer participar de algumas coisas, por que a gente quer botar Jesus em coisas que ele não valida e não aprova? O diabo, ele age e ele conhece os nossos pontos fracos. Mas às vezes ele não precisa nem atuar, a gente já faz o trabalho todo. Damos brechas para Satanás. Na igreja evangélica nós temos muitos artistas e poucos adoradores, muitas celebridades e poucos servos, muitos consumidores e poucos quebrantados de coração. Diante desses inimigos que você aprendeu de maneira objetiva e breve, eu quero sugerir a você 4 atitudes para vencer a sua natureza, Satanás e o sistema de valores controlado pelo Deus desse século, que é o diabo. E a primeira atitude para vencer esses inimigos é que você precisa sujeitar-se a Deus. Olha o que diz o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Submissão a Deus. Submissão ao Senhor. Não é só falar, Senhor, seja feita a tua vontade, mas é submeter o seu eu mais profundo a Ele. Submissão na sua existência, no íntimo. Eu penso assim, mas é errado, é pecado. E eu preciso me arrepender do meu pecado. Submissão a Deus. Não é mais a minha vontade que vai prevalecer, mas é a vontade dEle. Eu vou orar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Submissão à palavra de Deus. Submissão àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Submissão a Deus. Andar com Deus. Caminhar com Ele. De manhã, à tarde, à noite. Submissão a Deus quando pecar, para voltar arrependido e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim.
submeter a Deus através de dobrar os seus joelhos em oculto, pedindo a Ele que tenha misericórdia de você, porque Ele vai resistir aos soberbos. Eu tenho certeza que Deus resiste a gente autossuficiente. Deus resiste e sempre resistirá a gente autossuficiente. Deus sempre resistirá à nossa arrogância. Ele sempre resistirá aos soberbos, mas Ele dará graça aos humildes. O favor dele vai ser dado a gente humilde. Em segundo lugar, para ter vitória sobre esses inimigos, a carne, o mundo e Satanás, você precisa resistir ao diabo. Olha o que é que a parte B do versículo diz: resistir ao diabo, resistir a Satanás. Como é que você resiste a Satanás? Alimentando coisas dentro de você que Deus abomina. Meu filho, como é que você resiste a Satanás? Com essa língua que é maior do que o universo todo. Como é que você resiste a Satanás assistindo coisas que Deus odeia? Como é que você resiste a Satanás vivendo como um ateu praticante durante a semana? E eu rogo em nome de Jesus que alguns de vocês aqui façam isso, pelo menos uma vez na vida. Dobre os joelhos diante de Deus, pelo menos uma vez na vida. Se não quiser ser a vida toda, pelo menos uma vez só, dobre os joelhos na presença de Deus, porque você precisa, você necessita de Deus, você precisa dele. Resistir ao diabo, irmãos. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo quer destruir sua família, quer destruir o seu casamento, quer destruir a sua vida. E a gente está brincando com Satanás quando ele não está brincando conosco, ele não está de brincadeira com a gente. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele quer destruir você, ele quer pegar você na cilada. Ele desfere setas inflamadas contra você todas as horas. O que a Bíblia diz é que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, nos revestir do Senhor. E quanto mais nos revestirmos do Senhor, em terceiro lugar, mais nos achegaremos a Ele. É o que ele diz no verso 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se achegue a Deus. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, é muito raro hoje a gente encontrar gente limpa de coração. Ele está falando aqui: limpem o coração. Cheguem a Deus e Deus vai se chegar a vocês. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque esses verão a Deus. A Bíblia diz na carta de Tito que para os puros todas as coisas são puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a consciência quanto a mente deles está cauterizada e contaminada. Limpem as mãos, limpa o coração, tira do coração essa inveja louca. Tira do coração esse ciúme besta. Tira do coração esse ódio. Nós somos a geração, lamentavelmente, irmãos, nós temos uma geração de cristãos cheia de ódio, irmãos. Que é isso, gente? Ódio. Alimentamos isso dentro de nós, nutrimos isso dentro da gente. E a palavra está dizendo que nós devemos nos manter perto de Deus. Versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai. A gente chora pelo quê, irmãos?
Qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado seu, que você cometeu, que você sabe que fez, pensou, falou, você sabe que estava errado, e você diz assim: pastor, eu não ouço isso. Engraçado, eu não ouço isso. Qualquer lugar, qualquer igreja do Brasil hoje, pergunte a qualquer pastor se ele ouve isso. O pastor, hoje eu estou aqui, pastor, o que foi, meu irmão? O que foi, meu irmão? Não, pastor, eu estou aqui porque pastor. Hoje eu lamentei tanto, eu me afligi, pastor. Foi o quê? Não, Deus me trouxe uma convicção de pecado, pastor. Eu peguei de 1 da manhã até às 6, rasguei até às 6 em oração. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus, porque eles serão consolados. Mas não, se chora é porque é fraco na fé. A gente crente não pode fazer isso, não. E a palavra está dizendo: lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10. Por último, tudo isso que você ouviu, submeter a Deus, resistir ao diabo, estar perto de Deus, se resume em uma única coisa. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Se humilhar. Rasgai o coração e não as vestes. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, dizia: evite um evangelho de açúcar, busque um evangelho que mata o seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Se humilhar na presença de Deus. Quantos anos você tem, quantos sermões você já ouviu? Precisa se humilhar, sem que ninguém saiba, sem que ninguém lhe aplauda. Precisa se humilhar na presença de Deus. Precisa colocar o rosto no pó, na presença de Deus. Precisa se apresentar diante de Deus, não como quem pagou ingresso para ver um show, ou para ter o melhor louvor, a melhor pregação, porque o culto é oferecido a ele e não a você. Mas se humilhar na presença de Deus como um pecador miserável que necessita da misericórdia, da bondade e do amor dele. Humilhai-vos na presença de Deus. Quebrantamento de coração. A palavra de Deus diz em Isaías 66:2, eu já estou terminando, que Deus olha para o homem humilde, que treme diante da sua palavra. A Bíblia diz que Deus habita num lugar alto e santo, mas Ele habita também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não adianta orar: eu quero a vontade de Deus para a minha vida, sem antes saber quem é o Deus da sua vida. Não adianta falar com Deus só uma vez por semana e achar que domingo o fogo vai cair na igreja, que os irmãos vão amar, que você... Não vai ter não, filho, não vai ter não. Só vai ter quando você se humilhar na presença de Deus. Aí, quando você for transformado, humilhado na presença dele, aí Deus vai transformar outros. Enquanto isso não acontecer, enquanto o nosso coração for um coração litigioso, que faz contenda, sorrateiro, a gente vai viver usando as nossas máscaras. E aí você não vai poder condenar as pessoas só porque elas pecam diferente de você. Só porque o pecado delas é conhecido e o seu não. Mas é preciso se humilhar. Botar o joelho no chão. Mesmo que não bote o joelho, o coração tem que estar dobrado, tem que estar quebrantado. Se humilhar. Enquanto isso não acontecer, a sua relação com Deus vai ser paupérrima, superficial, engessada e medíocre. Só pela via
do quebrantamento num solo úmido que Deus pode atuar. Umidade. Tem que estar úmido o solo. Tem que estar quebrantado. Tem que morrer coisas dentro de você, coisas que você sabe que Deus diz que não vale a pena e você insiste em alimentar, tem que morrer. E aí nós vamos experimentar, irmãos, a paz que excede a todo entendimento e a reconciliação com Deus por meio de Cristo. E a reconciliação também uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai